Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. O debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael e desejo a você uma tarde abençoada por Deus, um início de semana abençoado por Deus. Estamos de volta com os nossos trabalhos depois de uma semaninha de ausência devido a alguns problemas técnicos, mas problemas esses já corrigidos. Então quero desejar a você uma semana abençoada por Deus e nada mais justo que começar com um debate abençoado, ouvindo da palavra de Deus, certo? Eu vou te convidar a participar conosco já pelo nosso WhatsApp e Instagram, baixar o nosso app, tá? Para você não perder nada da nossa programação, inclusive os nossos debates, tudo bem? Lembrando que eles ficam também gravados no YouTube, tá? É só você ir lá, assistir, compartilhar, que é o mais importante, tá? Porque com certeza alguém possa estar precisando ouvir da palavra de Deus, tá bom? Para começar o meu debate de hoje, eu vou começar apresentando os meus convidados. Está conosco a Regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor aos meus pastores, que seja um debate abençoado e esclarecedor para as nossas vidas. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, galerinha ideal. Tava com saudade de vocês, hein? Espero que vocês também estejam de nós. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, boa tarde, queridos, boa tarde, né? Os meus irmãos e amigos aqui, que possamos matar essa saudade da melhor forma, né? Falando com muita alegria, com muita seriedade da palavra de Deus. Amém. Para começar os nossos trabalhos, eu convidar a irmã Eloá para fazer uma oração inicial. Pode ficar à vontade, irmã. Amém. Senhor amado Deus, obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falar um pouco mais sobre o Teu Evangelho, Jesus. Pai amado e Pai querido, que Tu venhas abrir o nosso entendimento, Senhor, e de todos aqueles que estarão nos ouvindo, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha penetrar em nossos corações, ó Deus, e que sejamos transformados a cada dia, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por tudo, continua capacitando a cada um, transformando a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje, depois desse nosso breve recesso, com certeza é um tema polêmico, mas de muita importância, porque no mundo que a gente vive hoje acontece muito. Se a gente não vigiar, pode acontecer com qualquer um, até na mínima coisa pode acontecer. A gente hoje vai falar sobre idolatria. Como colocar Deus no centro de tudo. Uma breve introdução dos meus debatedores. Essa palavra, idolatria, tem de sua origem no grego, certo? É formada por dois vocábulos, ídolo e latria, adoração. Daí se origina seu significado, adoração aos ídolos. E até hoje a gente tem pessoas de mente fechada que demora um pouco, não tem essa sensibilidade para entender o que é idolatria, certo? Quando se fala nessa palavra, as pessoas geralmente pensam em adoração a imagens ou esculturas de outras pessoas, como as estátuas e quadros, mas hoje eu acho que a gente vai ver aqui que não é só isso, né? Não é só isso. Uma definição simples, né, de idolatria é tudo aquilo que se põe na frente de Deus. Pastor Silviano, pode começar abrindo com uma breve introdução. Amém. Tudo aquilo que você deixa Deus de lado para fazer é idolatria. As pessoas às vezes se confundem. Não, idolatria só quando é em relação a outros deuses. Não, eu tenho só Deus como... Mas se eu coloco o meu emprego como prioridade, é uma idolatria. Se eu coloco o dinheiro como prioridade, é uma idolatria. Tudo que afasta de Deus a adoração que para ele deveria ser única, isso é uma forma de idolatria.
Nós temos que vigiar muito, porque até o próprio povo de Deus, né, os hebreus que foram lá selecionados para ser escolhidos para ser povo de Deus, ele era um povo idólatra. Por várias vezes Moisés teve que confrontar o povo por causa disso. E quando Josué assumiu, Josué também teve que confrontar o povo por causa da idolatria. Tanto que ele fala aqui, ó: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Que nós possamos fazer essa escolha, porque essa escolha é a certa. Regente Eloá, pode ficar à vontade. Como o pastor falou, né? Idolatria, as pessoas acham que é só... Ah, não, porque eu tenho uma imagem. Mas idolatria vai muito além disso. E o que Deus espera de nós é que nós coloquemos Ele no centro de tudo. Seja no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nas nossas emoções, em tudo. Quando diz tudo, é tudo. Seja até mesmo na nossa tristeza, que Deus esteja no centro de tudo. E mais à frente a gente vai falando mais um pouquinho sobre isso. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. A palavra diz que não dá para servir dois senhores. Só há um Deus, só há um que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E na caminhada de algumas pessoas, elas até começam adorando somente ao Senhor. Mas ao decorrer da sua vida, algumas coisas vêm tomando o lugar de Deus. Às vezes, até ela mesma. Tem pessoas que se idolatram. É até complicado você pensar assim, porque quando alguém idolatra um outro alguém, fica mais fácil você tentar convencer aquela pessoa de que está errado. Agora, quando a pessoa se idolatra, está mais enraizada a idolatria. Então, é mais complicado ainda. Então, se a palavra diz que não tem possibilidade, não há como servir dois senhores, eu preciso escolher um só. Amém. Para iniciar esse primeiro bloco, eu vou abrir o seguinte questionamento sobre idolatria nos tempos antigos, tá? Ao se perguntar o que é idolatria, como foi dito, né, muitas pessoas descrevem apenas como adoração a imagens, esculturas de santos, né? Em Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Há consequências para a idolatria e quem pratica, né? A gente sabe que vai se afastando de Deus e você se perde, com certeza. O apóstolo Pedro lembra em 1 Pedro 2 que somos povos de propriedade exclusiva de Deus, pois foi para isso que o Senhor nos criou, para sermos apenas dele. Então fica muito claro que não pode haver idolatria a outros deuses. Como a gente vai fazer essa divisão, vamos dizer assim, vamos tratar exatamente a idolatria nos tempos antigos, a idolatria nos tempos de hoje, e se a gente quiser misturar também não tem problema, porque eu acredito que a de antigamente ainda acontece hoje, e se fosse inverter, com certeza iria acontecer também. Então eu vou começar abrindo exatamente com esse parêntese de idolatria nos tempos antigos. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. Em Isaías 44, versos 16 em diante, diz: metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne, come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido. Estou vendo o fogo. Do restante ele faz um deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. E se você continuar lendo, né, vai dizer: povo ignorante, porque foi um pedaço você acabou de queimar. Como que aquilo que você acabou de queimar, que foi destruído, vai ser um Deus para sua vida? Né? E a questão da idolatria nos tempos antigos vem a nos ensinar muito. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu perdi onde foi. Eu sei que foi Paulo. Paulo falou sobre a questão de... Acho que é em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. 10, 14, né? Isso.
1 Coríntios, ele começa a falar sobre o povo que andou com Moisés, comeu da mesma comida que Moisés, esteve lado a lado com Moisés, né? Estava ali com Moisés, mas ainda assim reclamavam, adoravam outros deuses. Quando Moisés não estava perto, já estavam fazendo estátuas para adorar, e acaba sendo uma posição... acaba que foi uma posição, parecia que eles não conheciam de fato quem era Deus. E viram inteiramente, né? Como a gente Eles conhece viram, aí todas as maravilhas, viram e ainda assim caíram. Exatamente, eles estavam ali andando, provando da fidelidade de Deus todos os dias. No caminhar, em todos os momentos. Mas mesmo assim, como a própria palavra diz, né? Que aquele que vai pelo caminho da... Não diz com essas palavras, tá? Mas aquele que vai pelo caminho da idolatria, ele acaba se tornando cego, acaba se tornando mudo, né? Acaba se tornando surdo, porque ele só enxerga aquilo dali. E ele não consegue ver o que acontece ao redor dele, todas as mudanças e transformações que o Senhor faz. E o que acontecia com o povo era isso. Eles até estavam ali, eles até estavam provando, mas... eu acho que eles não levaram de fato, como diz lá em Deuteronômio 6, se eu não me engano, que fala, Deuteronômio 6, 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Porque se eles tivessem um verdadeiro amor, como Moisés tinha... acredito que eles teriam acreditado mais em tudo que estava acontecendo, e que aquilo que não acontecia de bom, né, porque nem sempre as coisas vão acontecer, a gente vai ficar super feliz. Não, tem coisas que são a vontade de Deus, mas que não é a nossa vontade, então acaba nos deixando tristes. Mas nós entendemos que foi a vontade de Deus. É fácil? Você fala e fala assim, não é facinho, né? Mas é algo que você entende que é Deus e você busca nele. Senhor, eu sei que é o Senhor quem está fazendo. Então me dá forças, me renova, me ajuda a permanecer, a continuar. Porque para mim, humano, tá difícil. Mas eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Amém. Pastora Cássia. Falando, né, de Moisés, a gente entende como Moisés, ele sabia e viveu os dois mundos. O mundo da idolatria, no Egito, e o mundo da adoração a Deus. Então, em períodos da sua vida, ele sabe o que é ser um idólatra e o que é ser um adorador. Porque muitas pessoas confundem isso. Deus não pede para idolatrá-lo, mas adorá-lo. Sim. Em nenhum momento ele fala, me idolatre, porque a idolatria tem consequências ruins. A idolatria, ela é egoísta. E Deus não é egoísta. Jesus não é egoísta. Então ele nos chama para ser adoradores e não idólatras. Então Moisés, ele viveu no Egito, desde criança ele aprendeu a adorar a outros deuses. Depois que o Senhor tirou ele de lá, ensinou para ele o que é relacionamento com alguém que vê de verdade, ouve de verdade e fala de verdade e age com as suas mãos de verdade. Então ele tinha total propriedade para ensinar o povo. Idolatria não é o caminho que Deus quer. Se Deus tirou o povo do Egito, tirou da idolatria, por que eu iria viver uma vida no deserto, que era uma trajetória com idolatria? Se ele me tirou daquilo que não vinha dele, por que eu vou levar aquilo para os caminhos que ele trilhar para mim? Eu estou no novo caminho, tenho um vinho novo, estou com um odre novo, mas tem um pouquinho de idolatria agarrado em mim. Não tem como você sair do Egito e levar utensílios do Egito. E o Egito, ele é pura idolatria. Então não tem como você trilhar um caminho com o Senhor, ser uma nova criatura com idolatria. Deus não te chamou para ser idólatra, mas adorador. Eu conheço muitas pessoas, né, de outra crença, de outra religião, que adora a madeiras, que adoram a pedras, e para elas aquilo ali, a fé dela está tão firmada naquilo, que acha que realmente o que elas pedem é eles que fazem. E não adianta você falar, você vai arrumar um inimigo. A própria palavra diz, quando você vai tentar convencer o tolo de uma tolice, você arruma um inimigo. Então, particularmente, eu ajo com essas pessoas de uma forma que Jesus ensina.
ame a eles e ore por eles. Porque Jesus lidou com idolatria. Ele tinha os seus adoradores e seus idólatras. Muitas pessoas seguiam Jesus idolatrando a ele, mas não foi isso que ele pediu. Então eu não via, segundo a palavra, eu não vejo Jesus repreendendo pessoas, brigando com pessoas, tentando convencer as pessoas da idolatria. Ele ensinava a palavra, ensinava que o mandamento é adorar a Deus, temos todas as coisas e pronto. E nisso ele ia trabalhando, mudando as pessoas e os ídolos iam sendo tirados aos poucos. Então, que nós devemos entender essa diferença de ser adorador e ser idólatra. É isso que a pastora comentou, é bem interessante, olhando por esse ponto, é bem diferente, né? Você não está querendo que idolatrem a Deus como é idolatrado o ídolo, e sim que se você é idólatra, você deixa de ser idólatra para adorar a Deus, é diferente. Então, fazendo essa diferenciação, acredito eu que fica mais fácil para explicar. E se a pessoa não quiser entender, aí cai naquilo que a pastora falou, né? Orar e não tem muito o que fazer, né? Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Foi até engraçado, assim, vocês começarem pelo... separar, né? A idolatria nos tempos antigos e a idolatria nos tempos de hoje, e começaram a falar logo por Moisés. Eu fico imaginando como seria hoje se cada um dos grandes da Bíblia abrisse uma igreja. A igreja do Moisés, a igreja do Elias, a igreja do Daniel, a igreja do João Batista, a igreja do Pedro, a igreja do Paulo e a igreja de Jesus. Eu sou capaz de dizer que a igreja de Jesus ia ficar mais vazia de todas. Ia ser mais vazia a igreja do Jesus do que a igreja de João Batista, que, né, ia arrebentar todo mundo na palavra. A igreja dele ia ser ele, mais umas 3 pessoas, mas ia ter 3. Porque as pessoas imaginam de Jesus ele fazendo o que eu quero. É como se você tivesse chegado na igreja, entrou e falou assim: eu quero aceitar Jesus, agora me traz a carteira profissional dele que eu vou assinar e agora ele trabalha para mim. Senhor, agora eu quero isso, vai lá, vem aqui, volta aqui, cura ali, liberta lá, trabalha aqui, o senhor tá vendo, tá fazendo injustiça comigo, julga. Mas não é assim. Quando a gente levanta a mão na igreja, aquele ato foi pegar tudo que existia entre você e Cristo, jogar pro lado e botar Jesus no centro. Ele é o centro. Não adianta eu querer olhar para o lado e querer expandir uma coisa que é ele. E tudo vem dele. Tudo criado por ele. Se não for Espírito Santo, o homem é o quê? Pecado puro. Seco e simples. Não tem outra coisa que nós façamos além de pecar. Então é isso que a gente tem que fazer. Centralizar Jesus em nossa vida em todos os ambientes, todas as áreas, em tudo. É centralizar Jesus. É você não conseguir sair de casa sem ter feito uma oração. Não importa onde você pode estar dentro do ônibus. Epa, eu não orei. Eu tenho que orar. Existem vários livros com o título Bom Dia Espírito Santo. Nós temos que levantar de manhã e dar bom dia para ele, abraçar. Espírito Santo não é um bicho, não é uma estátua, não é. Ele é uma pessoa. E como toda pessoa, ele quer ser respeitado. Nós temos que fazer isso o tempo todo. Lembrar que, embora os 3 sejam um, são 3. São 3. O Espírito Santo, ele quer ser tratado com carinho. Jesus, ele quer ser tratado com respeito. E Deus quer ser tratado com admiração. Então nós temos que saber distinguir distintamente cada uma dos momentos que você está falando com quem. Porque por mais que os 3 possam responder um pelo outro, vai agir do mesmo jeito, mas eles estão individualizados. E quando você lida com isso, você aprende realmente a fazer o que a pastora ensinou aqui. Você pega a idolatria, joga no lixo, que ela não serve para nada, e começa a adoração. Isso é centralizar. Porque você imagina, então, se a gente for levar para a brincadeira que eu propus, a igreja mais cheia ia ser de Davi, né? Essa igreja mais louvor. Nossa, ia ser cântico do início ao final. A pessoa ia te saudando a portaria, né? Naquele tom velho. Seja bem-vindo, né? Aquela coisa bem lírica mesmo. Você vai passar assim, nos corredores, já tem pessoas com instrumentos e... Tomara que a gente consiga organizar, né? Que também se virar uma bagunça, né? Um tá num tom, tá no outro, tá no ritmo, tá no outro. Mas, não, gente, não é isso que Deus quer. Deus também não quer que você fique o dia inteiro, lá. Não é também isso, não. Ele quer que você... Ele quer que você tenha certeza que sem ele você não vai a lugar nenhum.
Mas que você saiba colocar isso. Porque até quando você dentro de um casamento, se você ficar o dia todo, ai, meu amor, meu amor, meu amor. Chega uma hora que tua esposa vai dar um grito, para! Me deixa viver. Chega, né? Tem que ter aquele momento, o momento de afastar-se, de abraçar. E a gente também tem que ter o momento de se afastar, de abraçar de Deus. Por quê? Pastor, você tá ficando doido. Tô há muito tempo já. Porque a gente tem que ter esse momento pra gente provar pra ele que a gente não é mais menino. Porque a criança tem uma hora que ela tem que soltar a mão do papai e mostrar pro papai que sabe atravessar uma rua olhando pros dois lados. Porque senão a gente não vai conquistar uma independência da nossa vida nunca. Nós vamos viver ali comendo mingauzinho, andando de mãozinha dada com o papai, esperando para atravessar a rua, esperando, não vai dar de bicicleta, senão rala o joelho. Não, nós temos que ter nossas cicatrizes. Isso a gente só vai conseguir sabendo lidar com Deus. Porque Ele quer que a gente adore a Ele, mas Ele também quer ver os resultados em nós. Senão a gente não passou isso tudo que a gente está passando aqui para quê? Para ser uma criança mimada? Deus não quer isso na obra dele. Deus quer homens e mulheres de valor. Então que nós possamos achar essa linha fina, bem fina, entre a idolatria e a adoração e trocar imediatamente. Passamos a adorar a Deus. Amém. Eu vou para um breve intervalo. Não sai daí, tá só começando. Esse foi só o primeiro bloco, ainda tem mais. A gente vai continuar debatendo sobre idolatria, que é o tema de hoje, como colocar Deus no centro de tudo. É um breve intervalo, a gente já volta. Lembrando que os nossos debates, caso você esteja perdendo, fica gravado no nosso canal do YouTube, tá? Vai lá e assiste, compartilhe, que é o mais importante. @Rádio Ideal 22 é o nosso canal do YouTube. É um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, vamos falar de idolatria. Estamos falando de idolatria, como colocar Deus no centro de tudo. E nesse segundo bloco, seguindo a evolução natural, né, do passado, agora vamos falar de idolatria moderna, né, idolatria nos tempos de hoje. E eu tenho vários exemplos aqui, né? Eu vou deixar vocês à vontade, porque na conversa de bastidores surgiu até um interessante e que com certeza tem alguém que faz, e isso também não pode. Eu tenho aqui alguns exemplos de idolatria nos tempos de hoje. Autorrealização, amor próprio, aspiração excessiva por títulos e cargos, seja ele qual for, né? Egoísmo e ausência de altruísmo. Admiração com tendências ao fanatismo. A gente tem exemplos aí de, com certeza, fanatismo de cantores. No caso da nossa área, são os cantores gospels. A admiração fanática por certas músicas, seja ela evangélica ou não. Tem o desejo de ser famoso e a autoexibição. Tem a autolatria e a presunção. Essa para mim é nova. Autolatria, no caso. Comodidade em excesso, preguiça. Teologias que satisfazem a certas paixões mundanas ou necessidades e gastos pessoais. 2 Timóteo 4,3 menciona isso. E culto e adoração a anjos. E determinados bailes gospels, dentre muitas outras coisas. Tem uma lista aqui, vocês podem ficar à vontade para debater sobre, para falar sobre, como é um segundo bloco, que geralmente é o segundo bloco mais longo. Como eu falei, vocês podem ficar à vontade, porque o assunto idolatria eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem ouvirem, terem vamos dizer que é a direção, né? Se ela estiver na direção errada, idolatrando coisas erradas, ela tem que passar para a parte de adoração à pessoa certa, que a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então, vocês podem ficar à vontade e escolherem uma, ou falar de todas, ou falar um pouquinho de cada. Quem quer começar? Irmã Eloá, pode ficar à vontade, pode dar exemplos também, pode. É importante o assunto idolatria. Amém. Em Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se tornar cristão não é você se tornar ignorante,
né? Não faço mais nada, não vejo mais nada, não ando mais com ninguém, não. Mas é você reconhecer que Cristo é o Senhor e é você reconhecer que precisa ser transformado. Porque não adianta, eu fui lá, eu aceitei a Jesus, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Isso daqui não tem nada a ver, eu sempre trabalhei a minha vida inteira, então eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu assisto pregações pelo YouTube, assisto debates, né? Eu ouço as músicas, mas como eu trabalho muito e eu preciso pagar as contas, eu não tenho tempo de ir à igreja, né? Quer dizer, eu estou adorando mais, eu estou idolatrando as minhas dívidas, o meu trabalho, né? O meu momento em casa e estou deixando Deus de lado. Porque é importante estar na casa do Senhor junto com os meus irmãos. É importante trabalhar na obra do Senhor. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, né? Mas assim, a palavra diz que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te garante. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas Ele vai acrescentando. Então, assim, mesmo cansado, se eu decido ir ao culto, Ele vai me garantir, Ele vai renovar as minhas forças. Mesmo tendo muitas dívidas, se eu abro mão de um determinado dia de trabalho para estar na casa do Senhor, para fazer algo considerável para o Senhor, Ele vai me garantir. Ele vai suprir aquilo que eu preciso, Ele vai renovar as minhas forças. E quando eu entendo que aceitar a Cristo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, é entender que eu preciso ser transformado, eu começo a apresentar a Ele, porque tem coisas que, de repente, nós estamos idolatrando sem perceber que estamos idolatrando. Então, qual é o nosso papel? Senhor, endireita os meus caminhos. Alguma coisa que estiver de errado, que eu estiver fazendo que não está te agradando, que o Senhor venha endireitar os meus caminhos. E aí Provérbios diz isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Né? Ele vai começar a fazer você trilhar um caminho reto. E você vai ver que, eu estava fazendo aquilo dali, né? Aquilo dali não estava muito legal, não. Preciso mudar. Eu gostava de usar, porque assim, pessoas idolatram roupa, né? Idolatram, não, eu só saio, seja para onde for, se eu tiver maquiada, né? Eu tenho que, tem aquela coisa, porque idolatria é algo muito forte, né? É algo que a pessoa tem até dificuldade de controlar. Começa na suavidade, sabe? Sim. E aí ela tem dificuldade de controlar aquilo. Então não é algo raso, né? É algo muito forte e a gente precisa ter esse cuidado. Ele citou ali de cantores, de pregadores, diversas coisas. Jogadores de futebol, times, sabe? Tem pessoas que matam e morrem por causa disso. Né? É uma idolatria muito forte. E o Senhor fica lá do céu, assim, eu imaginando, né? O Senhor fica lá, meu filho, não faz isso, meu filho. Não tem nada para te oferecer, não tem nada para te dar. Podemos torcer? Podemos. É legal, assim, aquela comunhão de se alegrar, né? De estar junto ali, torcendo e tal. Mas, assim, a partir do momento que aquilo dali tá me tirando do foco de ser transformado por Cristo Jesus, já tem alguma coisa errada. Então eu preciso ter esse cuidado, né, para que eu não me perca no caminho, porque Jesus vem. Lá em Apocalipse, né, em 22, Jesus vem e ele diz que ficarão de fora os idólatras, os mentirosos. Então a gente precisa focar em Jesus vem, e quando ele vier, eu vou estar preparado ou eu vou estar idolatrando alguma coisa, né? E essa questão que eu falei do trabalho, né, e tal,
do Senhor renovar as forças. Caleb, ele foi lá na terra, né? Viu os gigantes e tudo mais. E foi feita uma promessa para ele de que ele teria uma terra. E já haviam se passado 45 anos. Ou seja, ele já estava, na palavra diz que ele já estava com 85 anos. E ele diz que tem o mesmo vigor, as mesmas forças de quando foi feita a promessa. É porque ele era melhor que todo mundo? É porque ele era bonzinho? É porque ele tinha uma vida saudável, né? Tem pessoas que idolatram o corpo. Academia, é pecado fazer academia? Não. É pecado você querer, né, ter os músculos fortes? Não. É necessário, é saudável. Mas isso não pode tirar o teu foco de Jesus. Né? E aí Caleb diz que ele estava tão forte quanto antes. E quem foi que renovou essas forças de Caleb? Foi Deus. Foi Deus que deu vigor a ele até essa idade. Ele pôde, né, conquistar a terra que havia sido prometida. E ele permaneceu firme, permaneceu fiel ao Senhor. Porque, como a gente citou aqui sobre o povo de Israel, né, que andou ali com Moisés, eles passaram tanto tempo ali no deserto porque eles não entenderam que eles precisavam esperar a promessa. E aí, quando parecia que estava tudo, né, indo de bem, eles iam lá e fraquejavam de novo. E a palavra diz que só vai receber a coroa da vida, o seu galardão, quem permanecer fiel até o fim. Tem dias que estamos, né, mais fraquinhos, né? Hoje eu estou meio assim e tal. Busque em Deus, para que Ele renove as suas forças todos os dias. É dia após dia. Você não toma banho hoje. De repente vai terminar o dia, pode ser que você não esteja fedendo horrores. Mas aí você fica sem tomar banho amanhã também. Você já vai começar a sentir um cheiro desagradável. E se você permanecer, ninguém vai conseguir ficar perto de você. Porque o odor vai ser insuportável. Então, é todos os dias buscando ao Senhor através da sua palavra. Pastor Silviano, Desculpa. pode ficar à vontade. Disso tudo que tu leu aí nos deu liberdade, né, dos temas. Eu acho que o mais perigoso é a pessoa que idolatra querendo cargos na igreja. Porque esse é o pior tipo de pessoa que tem. Porque ele visa os benefícios do cargo, mas não sabe as responsabilidades. Eu conheço muita gente que quer ser pastor, mas não tem noção do que um pastor vive. Ser pastor não é ser pastor 2 horas por dia quando a igreja está aberta. Não, ser pastor é o dia inteiro. É dormir pastor, acordar pastor, ou melhor, não dormir pastor, né? Que a gente quase não dorme, mas é o dia inteiro. Pastor, eu acho lindo essas igrejas que têm condições de dar as férias pro pastor fazer uma viagem. Nossa, poxa, que Deus continue abençoando a igreja deles e quem sabe um dia a gente chegue lá, né? Porque eu tô precisando já. Pelo menos um Della Costa, Pelo né? menos, Já... né? Pelo menos uma saída de vez em quando a gente tem que fazer pra mente da gente suportar. Porque, irmãos, pode parecer brincadeira, mas nós estamos aqui na rádio, tem uns 40 minutos, a pastora Cássia tá aqui, ó, interdita com o zap, porque é toda hora a pessoa, pastora, pastor, é o tempo todo. Eu falo que ela tem muitos fãs. Tem os fãs que mandam mensagem 6 e pouco, 7 horas da manhã. Tem os fãs que mandam mensagem durante o horário de expediente o dia todo. E tem os fãs de 10, 11 horas, meia-noite. É o tempo todo. A gente é pastor o tempo todo. E a pessoa para pensar nisso? Não, ele acha que ser pastor é você... a partir daquele momento, toda vez que você acabar de tomar banho, você pensa, já vê um terno sobre o seu corpo. Ou às 2 horas de culto. Às 2 horas de culto só. Aí você já vai saindo, o seu sapato vai se calçando automaticamente sozinho no seu pé, cada dia um novo. E você senta da porta de dentro da sua casa até a igreja, só ar-condicionado. Quando você volta, só ar-condicionado. Irmão, não é não. Não é não. É peleja. Dói, a gente chora. E quando a gente pensa assim, opa, hoje tá tranquilo, pode ter certeza que o telefone vai tocar. Porque o pastor também tem vida particular. Ele também tem filho, ele também tem mãe, ele também tem uma parentada doida para cuidar.
E não para, o serviço não para. Mas as pessoas se enganam. E pior que tem os bajuladores, que encosta no pastor ali e fica assim, não, você é amiguinho do pastor, que agora eu não sou nada, amanhã eu sou diácono, se eu ficar de diácono ele já vai me botar para liderar os diáconos, eu vou ser líder de um departamento. Irmãos, a pior coisa que tem é você liderar alguma coisa. Tá aqui do meu lado a Eloá, regente de jovem. Meu Deus do céu, irmão, eu prefiro cuidar de uma manada de vaca daquela bem braba do que cuidar de 10 jovens. O jovem muda de ideia de 10 em 10 minutos. Vai convencer o jovem que ele tem que baixar um oitavo, né, no tom. Gente, eu prefiro domar a vaca. Eu prefiro segurar o touro ou do chifre, que é mais fácil. E ela tá aqui. Aí você pensa assim, mas a vida dela é fácil, ela toma conta só dos jovens. Não, ela administra a cantina da igreja. E aí? Aí a pessoa fala assim, mas a cantina é fácil, é só chegar lá e fritar o pastel. Tá, e o pastel se faz sozinho? E o mercado? Quem vai lá procurar promoções? E hoje em dia tá tudo preço na hora da morte. Aí como é que você compra? Porque as pessoas, não adianta você fazer só pastel de carne. Não, as pessoas querem de queijo, o outro quer de frango, o outro... porque não faz pastel de camarão? Dá vontade de perguntar se ele vai lá pro mar, pescar uns camarãozinhos e trazer, né? Pra gente fazer. Traz lá que a gente faz. Porque tudo é muito fácil quando você cria na sua imaginação. Eu posso falar assim, gente, vou sair daqui da rádio agora, vou sentar lá em casa, vou escrever 30 livros hoje, vou mandar para as editoras e amanhã eu começo a receber os lucros disso. Meu filho. Você vai estudar anos e anos e anos e anos e anos para escrever um livro, e depois que você escrever esse livro, que você mandar para a editora, se você ler os teus esboços de novo, você vai falar assim, gente, eu poderia ter melhorado isso aqui. Não adianta, é sempre assim. Aí a gente acha que com Deus é diferente. Não. Ele também olha lá de cima e fala, olha o que eu fiz e tá idolatrando a vaca. Pra você ver, na Índia, se você ofender a vaca, você é preso e morto. No Brasil, a gente mata ela e faz churrasco. Viu a diferença de cultura? Mas é idolatria. Mas no Brasil não se idolatra a vaca, tudo bem. Mas e quando na sua igreja, quem vai trazer a mensagem é o seu pastor local? Ele tá lá com a palavra preparada, abençoada, que se você fosse lá, você ia receber, mas você falta o culto, vai para a igreja do Joãozinho, porque lá tem aquele pastor famoso vai pregar. E quando a regente, né, preparou os jovens para trazer aquele louvor bonito que vai tocar na tua alma, que você vai sentir a presença do Espírito Santo, você largou porque lá na outra igreja vai ver o cantor famoso. E aí? Não, mas Deus perdoa porque eu estava na igreja. Deus não quer que você vá para a igreja, não. Ele quer que você seja a igreja. E você sendo a igreja pode ser pequenininha ou grande, você vai dar o seu melhor. O culto pode estar cheio ou vazio, você vai dar o seu melhor. Você vai adorar. Porque adorar, meu querido, não é só ficar gritando glória a Deus e aleluia, não. É você entender que o culto começa quando você abre o teu coração, não as portas da igreja. Quando você abre o teu coração e começa a cultuar a Deus, a partir daquele momento, a vida começa a diferenciar. Você pode cultuar a Deus dentro da sua casa, você pode cultuar aonde for. Lá na igreja você tem comunhão. Lá você vai se encontrar para você ouvir as mesmas coisas que você já ouve em casa de uma forma diferente. Você vai ser elucidado através da palavra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o pior ídolo que a gente tem somos nós mesmos. Que a gente se colocar no centro de tudo e empurrar Jesus lá pro final da fila e falar assim, quando chegar a tua vez você vem. Só vai acontecer se eu tiver, se eu fizer. É uma das orações muito perigosas quando você fala assim, Senhor, entro na tua presença agora. Aí Deus para lá no céu e fala assim, agora? São 11h10 da noite, agora você entra na minha presença? O que você fez o resto do dia? Quantas vezes você botou seu celular para carregar? Quantas vezes você olhou seu zap? Quantas vezes você respondeu mensagens em vão? Quantas vezes você atendeu ligação? Agora você entrou na minha presença? É forte. Pastora Cássia, pode ficar à vontade de passar ripa. Eu queria abordar aqui sobre a idolatria sucinta de Raquel. Era casada com um homem que tinha promessa. Era casada com um homem que estava sobre uma autoridade de Deus. E quando o marido dela recebeu a ordem de sair da onde eles estavam, que era da terra do pai dela, era só pegar e sair. Ela pegou um ídolo do seu pai e escondeu. Sem o seu marido saber, sem seu pai saber. E aquele ídolo era conhecido como Terafim, se eu não me engano. E era conhecido como o ídolo adoração da prosperidade ao lar. Olha como a idolatria, ela faz a gente olhar para Deus e falar, vou dar o meu jeitinho, porque se o seu plano não der certo, eu já tenho o segundo plano.
Ela estava debaixo de uma bênção. Porque a promessa, quando é feita para o meu esposo, é feita para mim. É pro lar. Então ela levou aquele ídolo que era adorado como prosperidade do lar. Tipo assim, se o Deus de Jacó não fizer o que prometeu, eu já tenho um Deus aqui que eu posso adorar. Só que foi descoberto. O pai dela sentiu falta, foi atrás, procurou as coisas da irmã, não estava. E Jacó teve aquele sentimento de quem tiver, você pode, né, fazer com que tenha consequências, porque ele não sabia que a sua esposa estava carregando um ídolo. Estava escondido do marido, mas não escondido de Deus. E precisamos entender que, às vezes, nós carregamos como Raquel. Carregamos algum ídolo na bolsa. Seja um pingente, seja uma cruzinha, seja o celular, que virou um ídolo para muitas pessoas. É o oxigênio, praticamente. Tem pessoas que não conseguem estar no culto e não mexer no celular. Tá no Instagram o tempo todo, no Facebook. Criticamos Raquel. Mas o que eu estou colocando na minha bolsa que pode estar tomando o lugar de Deus? É uma passagem que não é quase pregada. Praticamente quase esquecida. Lembramos Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Abraão teve a sua família, Isaac teve a sua família e Jacó teve a sua família. Então ela queria garantir que se o plano do Senhor desse errado, ela poderia adorar, oferecer alguma coisa para esse ídolo e a ida dela para onde o Senhor mandou não seria em vão. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas carregam no seu coração? Estamos falando aqui, né, no off aqui, sobre pessoas que idolatram a sua dor, idolatram o sentimento, idolatram inúmeras coisas e parece que não é idolatria. É uma coisa tão sucinta que parece que não vai fazer diferença. Só que a gente vê os reis de Israel, a maioria deles sempre queriam começar o seu reinado. A palavra diz assim, o rei edificou o altar, o rei limpou o altar. Então sempre que o Senhor coloca alguém num posto, ele exige limpeza. Toda vez que o rei tomava posse, se seu pai morria e ele era o idólatra, quando ele assumisse, na maioria das vezes, ele limpava o bosque da idolatria. E assim foi com Gideão. Gideão, antes de você lutar com os 300, você vai lá e derruba o altar de Baal do seu pai. Vai lá e destrói aquela idolatria. E o pai dele teve que reconhecer que os homens que vinham para lutar contra ele, ele falou, por que vocês vão lutar e defender alguém que não sabe se defender? É forte essa é muito passagem, forte, né? gente, isso. Então que a gente venha olhar para a passagem de Raquel, para a passagem de Gideão e ver que há necessidade de se livrar de qualquer tipo de idolatria. É qualquer tipo. O mandamento, ele é único, adorarás o Senhor teu Deus, o único, não faça imagem de escultura, não é para fazer nada, não é para idolatrar nada, nem pessoas. A gente chega em algumas casas, você vê, é bonequinho em cima da geladeira, é bonequinho na cama, é bonequinho no banheiro, é bonequinho na porta, na varanda. Colocam muitas coisas para tentar proteger. Aquele desbravador de sonhos, né? Gente, é tanta coisa que quando você conhece a verdade, você vê como as pessoas estão aprisionadas. E elas acham que elas estão protegidas, elas acham que está garantido a prosperidade do lar, a saúde, e nisso paralisa as pessoas. Fazem passeatas com uma estátua no sol quente. Mas se manda os supostos adoradores, se manda caminhar um dia. Nossa, o pastor tá pegando pesado. Será que ele não tá vendo que o sol tá quente ou tá chovendo? Será que ele não tá vendo que eu trabalhei muito? Mas os idólatras, eles fazem quase o impossível. Quase o impossível. Por isso que eu preciso diferenciar muito. Eu adoro a Deus, eu estou colocando ele no centro de tudo ou estou carregando alguma coisa na minha bolsa. Amém. Forte, forte. Eu vou entrar no terceiro bloco, sem intervalo. Eu acho que vai ficar bem claro a proposta aqui. O questionamento é como se esquivar da idolatria, como fugir da idolatria, né? Uma vez que se você foi, você saiu e com certeza você vai ser tentado novamente. Mas veio também uma dúvida até minha, um questionamento até meu aqui que eu quero deixar para os meus debatedores. A gente sabe que pecado não existe nem pecadinho e nem pecadão, né? É tudo pecado, independente da intensidade. A gente pode levar igual para a questão da idolatria. Eu vou explicar aqui com um exemplo bem simples, mas
Se vocês não conseguirem entender, vocês me falam. No caso da idolatria, existe idolatria pequena e idolatria grande, ou seria tudo idolatria? Porque, como a irmã Eloá mencionou, eu acho que foi a irmã Eloá na questão do celular, né? Eu tenho celular, mas eu não deixo ele me atrapalhar de ir pro culto. Mas chegou no culto e eu me distraio um pouco, mas depois eu volto e tenho atenção. Acho que isso não existe, ou você tá ali ou você não tá. Então a gente pode dizer, em sumo bruto, que idolatria é como um pecado? É idolatria e ponto? Ou tem intensidades de idolatria? De repente, pode ter pessoas que possam estar pensando que o que ela faz de idolatria não é tão grande. Não tem muita intensidade. Exatamente como julgam hoje em dia que é um pecadinho, é pequenininho, mas é pecado. Então é isso que eu quero deixar para os meus debatedores explicarem, de repente, se tiver algum assunto a abordar. E também essa questão no terceiro bloco já de como se esquivar, como fugir da idolatria, né? Porque a gente sabe que é só focar em Deus, né? Mas mesmo focando em Deus, a gente vai ser bombardeado, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser tentado, né? A voltar, quem deixou de ser idólatra, e quem quer sair, quando estiver ali sabendo o que é, quando quiser sair, vai ser tentado. Então é nesse terceiro bloco que eu quero debater esses dois assuntos. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. Qual que você quer escolher? Como se esquivar da idolatria, ou existe classificação para idolatria como existe para o pecado hoje em dia, que falam? Eu não acho que existe classificação, não. Até porque a idolatria é pecado. Então, já tá ali na linha do não existe pecado nem pecadinho. Então, idolatria é pecado, seja ela o que for. E eu acho que você tá num culto, né? Uma coisa, por exemplo, ontem eu precisava resolver um assunto um tanto urgente, né? E aí eu tive que falar com a pessoa ali no WhatsApp, né? Mas assim, também não gosto, não acho legal. Só que por ser um tanto urgente, eu falei com ela ali rapidinho e depois eu parei. Falei, não, depois a gente continua a resolver, porque eu vi que era algo que ia se estender e eu não ia conseguir estar totalmente no culto. Mas eu já vi diversas pessoas que estão ali no culto, o irmão tá lá dando a palavra, ou tá cantando um louvor, e a pessoa tá navegando no Instagram. Tá navegando nos status, vendo foto, vendo vídeo. Tá? Quer dizer, ela não tá ali no culto. Ela tá tão apegada ao celular, às redes sociais, que ela não consegue. Mas isso não é idolatria. No meu ponto de vista, Botou alguma coisa antes de Deus. Porque tirou o foco, fez ela se desconcentrar de Deus, que é o objetivo. Eu vou ao culto, né, também para adorar a Deus, porque assim, a adoração ela começa a partir do momento que eu aceito ele dentro do meu coração, e aí eu decido adorar a Deus. Então o culto é também uma forma, não, Senhor, eu vou ao culto, estar com os meus irmãos e adorar juntamente com eles. Então eu vou ao culto adorar, mas eu não consigo deixar passar um reels, né? Eu não consigo deixar passar ali uma mensagem, um vídeo que me mandaram, né? Um assunto ali. Você acaba tirando um pouco do foco. Então, idolatria é idolatria e não tem pequeno nem grande. Como eu falei, a gente precisa buscar em Deus. Senhor, tem algo, porque Deus sempre te dá um toque. Sabe? Ainda bem, né? Deus sempre. Não tem como. Um amor inexplicável, de verdade. Sim, é algo que assim, é difícil até de você explicar. E é como a própria palavra diz, né? O amor de Deus, ele nos constrange. Porque você fala assim, quando você percebe, né? Você estava errando e tal, e aí você percebe que você errou naquilo dali. E aí você fala, Senhor, quando você se derrama de fato diante do Senhor, você fala, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo, Senhor? Me perdoa. Você começa a ter aquela, e se derrama diante do Senhor, né? E entende que aquilo que você estava fazendo era errado. E aí há uma transformação. Não adianta também eu vim aqui, não, isso aqui que eu estava fazendo estava errado, Jesus me perdoa, né? E fala ali com Deus, tem aquele quebrantamento e tal. Aí daqui a pouco você está lá de novo, fazendo a mesma coisa. Né? A gente precisa estar atento, porque o opositor, né, ele está ali.
E ele vai a todo momento querer fazer você voltar a ter as mesmas práticas, a ter os mesmos ídolos, né? A fazer as coisas erradas que você reconheceu que era errado. Ele vai querer que você volte a fazer as mesmas coisas para dizer para Deus assim, ó, tá vendo? Foi lá, se derramou e agora tá lá de novo. Querendo, eu acredito que assim, quando a gente sabe que tá errado, a gente sabe que é pecado, mas a gente continua insistindo naquilo dali, né? Por tempos e tempos e tempos, é como se a gente dissesse para Deus assim: Deus, tu não existe. Te conheço como um nada. É tipo isso. Sendo bem grossa. Né? É tipo isso, te conheço como um nada. E o diabo tá lá, rindo da tua cara, né? E falando para Deus, olha lá, teu servo lá, ó. Tu diz que é teu servo? Olha o que ele tá fazendo. Né? Então que nós possamos nos preocupar. O que Deus pensa sobre mim? Né? Qual o testemunho que eu estou dando de que eu tenho um Deus que é poderoso, que está acima de todas as coisas? Que a gente tenha essa vontade, essa força, né? De servir ao Senhor com todo o nosso coração e jogar a idolatria fora, seja ela de que espécie for. Porque não existe pequena nem grande, existe idolatria. Então, que a gente possa jogar fora das nossas vidas. Pastora Cássia? Ouvindo aqui a irmã Eloá, eu lembrei logo do altar que Elias reparou. Ele poderia ter ficado olhando aquela situação, e tentado começar a adoração a dele naquele mesmo altar, porque era prático, já estava posto. Já tinha madeira, já tinha tudo ali. E não aconteceu nada, os ídolos não responderam aqueles idólatras, né? Ele poderia olhar, já está pronto o altar? Então agora eu vou mostrar o que é adoração. Ele poderia usar o altar que foi preparado para ídolos, mas não. Mesmo que parecia ser mais fácil, ele preferiu fazer o teu esforço de fazer um altar novo, diferente, do que usar facilidade. Muitas pessoas tentam construir adoração com base idólatra. Não dá. Não flui. Pode ter barulho, mas não vai ter fogo. E o fogo naquela época era aceitação do que estava sendo oferecido. Quando o que era oferecido agradava a Deus, os holocaustos, era mandado fogo na hora e tudo era consumido. Não era uma oferta simples. O holocausto era fogo. Quem ofertava em holocausto sabia que se agradasse a Deus havia fogo. Ia ter presença. Então Elias ali, ele decidiu, eu sei que vai ser mais fácil, mas ainda que dê mais trabalho, eu prefiro fazer um novo, porque para ele é o único. É o único. Eu não posso começar uma obra de integridade em cima de erros. Eu não posso adorar a Deus, dizer que eu adoro em espírito e em verdade, em cima de altar de idolatria. Eu preciso limpar o altar, o meu altar, para ir sacrificar o Senhor, e se agradar ele vai mandar fogo, ou seja, o Espírito Santo. Ele vai mandar o fogo do Espírito Santo. Por isso que tem muitas pessoas que entram na igreja, sabem o que é emoção, mas não sabem o que é poder do Espírito Santo. Se eles não veem um movimento, se eles não veem algo sobrenatural, eles acham que o culto não aconteceu, que não agradou a Deus. Mas aqueles que é adorador de verdade, que limpa o altar, sacrifica, e como o pastor disse, ele entra para adorar antes, sabe que não é o abrir as portas, mas é o abrir do coração, é como Elias. Então Deus ele não se comove quando a gente olha, eu quero, dá para fazer desse jeito? Eles poderiam ter feito isso. Então, que nós viemos, ainda que seja mais complicado, manter-se fiel em meio a um mundo gospel muito idólatra. Irmãos, a idolatria, ela está à flor da pele. E às vezes não é nem culpa da pessoa que está cantando, ou está pregando, ou está fazendo alguma coisa, porque eles também são vítimas de idolatria. Ainda que eles não queiram, pessoas idolatram eles. Eles precisam saber lidar com não deixar a soberba entrar e lidar com o que as outras pessoas sentem. Muita pessoa é idolatrada e ela fica, eu não sou ninguém.
Aconteceu isso com Paulo. Se eu não me engano, foi em Éfeso, quando ele chegou lá para evangelizar, e começaram a adorar Deus Júpiter, né? Eu não lembro agora exatamente o contexto completo, mas começaram a adorar a eles. Eles dizem: parem com isso, nós somos homens iguais a vocês. Parem com isso. Tinha uma deusa naquele lugar, a deusa Diana, que era super adorada, tinha um templo todo poderoso ali. Ele disse: para com isso, eu sou normal, igual a vocês. Então que nós possamos limpar o nosso altar, e ainda que seja mais complicado, mas é o caminho correto. Pastor Silviano. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Rapaz, depois de chutar as duas aqui falando, a mente, né? Cresce muita coisa e você tem que centralizar tudo. Existe uma coisa chamada admiração reverente. É você admirar a pessoa, mas dentro de uma coisa normal. Você não idolatra a pessoa. Nós temos aqui, por exemplo, a cantora Amanda Cristine, que faz parte do nosso quadro aqui, né? De debatedores e tal. Amanda chegar aqui agora, a gente vai conversar com ela normalmente, porque ela é uma pessoa normal. Por mais que nós gostemos, né, do trabalho dela, admiramos o talento dela, mas ela é uma pessoa normal. A gente não vai pegar aqui, para tudo, tira o programa do ar porque a Amanda chegou e dá... Não, gente, ela é uma pessoa. Pega um microfone aqui, entrega a Amanda aqui, a Amanda vai... Sai um, sai outro, não. Não, gente, não tem isso. Ninguém é melhor do que ninguém. É Deus, é Jesus no centro da coisa. É mesmo que ele quisesse, traz ele de volta pro centro. Mesmo se ele não quiser ser tão importante naquele, traz ele de volta pro centro. É ele que faz. É ele que fez. É ele, sempre ele. Se não for por ele, não vale a pena a gente fazer. Aí vem uma brincadeirinha que eu gosto muito, que eu aprendi. Psicólogo gosta de destruir todas as tuas teses, todas as tuas afirmações com duas palavrinhas. Tem certeza? Ele deixa você falar, ele alimenta aquilo e no final ele te pergunta: você tem certeza? E você se perde. Aí vem aqui, eu tava lendo o livro do pastor Rick Warren, e ele falou assim, o que quer que esteja no centro de nossa vida é o nosso Deus. O que está no centro da sua vida hoje? O que é mais importante? O que te impede de fazer aquilo que é certo? Porque nós temos que lembrar o seguinte, a idolatria, ela vai ser o pior pecado na hora do julgamento. Por que, pastor? A idolatria vai ser o pior pecado? Porque Deus deu o primeiro mandamento. Somente a ele adora. Não terás outros deuses diante dele. Só a ele. Então, quando a gente morrer, Hebreus fala, né, que depois da morte segue-se o juízo. E 1 João fala que Jesus hoje é nosso advogado fiel, mas ele vai vir como um justo juiz. E quando ele vier com juízo? Qual vai ser a desculpa que o idólatra vai dar? Porque hoje é fácil eu chegar e falar assim, você está idolatrando ali tal, a circunstância tal, a situação tal, o objeto tal. Você, não, pastor, que isso? Nada a ver, o senhor que tá com a visão deturpada. Não, tá, tudo bem, eu vou aceitar, mas e pra Deus? Você vai falar o quê? Pastora Cássia, a senhora idolatrava. E aí? A senhora vai responder o quê? O que você vai responder pra Deus? Você sabe que ele é onisciente, ele sabia até o que você pensou e... Mas ele vai responder o que pra Deus? Não dá. E ele não tá mais pra brincadeira, não tá mais te ajudando, ele não vai te apoiar, ele veio pra julgar. E ele prova. Você sabe que o que ele tá falando é verdade. Eu acho que quando Deus começou o julgamento, que ele falar isso, você sabe que foi. E aquela criança que fez a besteira fala assim, é o que, pai, que o senhor quer falar comigo? Você sabe o que você fez. Não foi o Joãozinho, não. Mas tá escondido igual Adão atrás. Adão lá, peladão, né? Escondido de Deus. Adão, cadê você? Vai se esconder aonde? E quanto à pergunta, né, se existe, não existe pecadinho e pecadão, e não existe, né, idolatriazinha e idolatriazona. Eu acho que quando a gente fala pecadinho e pecadão, a gente não intensifica o ato, mas a quantidade de vezes que você pratica o ato. Porque o pecado é pecado. Adulterar é pecado. Ponto final. Não interessa se eu adulterei uma vez ou 30 vezes. É pecado. Mas quando você fala de pecadinho e pecadão, o cara foi lá, adulterou. A consciência, o galo cantou.
Vamos dizer assim, né? O galo cantou, a consciência pesou, o cara vai, não, Senhor, me perdoa, confessa, ó, fiz, tô errado, tal, me dá uma oportunidade. E o cara realmente se arrepende aquilo ali, aquilo virou um pecadinho. Ele errou, mas ele se arrependeu. Mas quando ele errou, pediu, igual a irmã falou, pede perdão. Aí veio outra, errou de novo. Aí pediu perdão, de novo. É o pecadão. É a quantidade de vezes que você pratica o mesmo erro sabendo que tá errado. É a mesma coisa idolatria. Idolatria pequenininha. Qual é a idolatria pequenininha? Quando você percebeu, peraí, eu tô idolatrando isso. Eu não tinha percebido que eu tava idolatrando o meu telefone. Agora eu vou parar. Pede perdão, Senhor, me perdoa. Eu não tinha noção de quanto eu tava perdendo tempo com o meu telefone em vez de estar com o Senhor e deixo o celular de lado. Mas e a outra idolatria, então, que vai ser o pecadão? É aquele cara que chega num evento 7 horas da manhã, sabendo que o evento vai começar às 16 da tarde. Fica o dia todo se espremendo contra uma grade para não perder. O cantor tal, eu vim para ver o cantor tal. Tem 10 cantores, eu vim para ver o cantor tal. Na hora que o cantor tal sobe no palco, chora, grita, faz tudo. Mas na hora que tá na igreja, fica assim. Exatamente. Ué, mas lá no show você se descabela. Gente, existem inúmeros cantores que eu admiro o trabalho deles. Se eles entrarem aqui, eu vou terminar o programa, depois eu posso até sentar ali, conversar um pouco com eles. A gente manda comprar um refrigerante gelado, né? Hoje tá um calor danado, a gente come um sorvete, sei lá, vai pra algum lugar, faz um lanche, tudo bem. Mas, gente, essa pessoa, se não tomar banho, fede, mano. Igual a irmã falou. Se o seu cantor aí, famosão, e se ele não tomar banho, fede. Ele solta pum. Sabia que ele tem gases? Você sabia que ele tem necessidade fisiológica? Se na casa dele não tiver um vaso sanitário, tá ruim? Todo mundo é igual. É botar todo mundo em linha reta assim e dar um tiro, né, no arma de alta capacidade, a bala vai atravessar todo mundo, vai matar todo mundo. Se vier o Covid aí ou outra doença que o homem vai criar, morre todo mundo. Morre o famoso e morre o que pensa que é famoso, o que se acha famosão e quem idolatra esse povo. Porque só existe hoje a profissão influenciadores digitais porque existe quem se deixa influenciar. Porque quando você tem uma mente forte, só Jesus vai mudar a sua opinião. Amém. O debate foi rico. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou abrir uma breve conclusão dos meus debatedores, deixando a minha também bem sucinta. Paulo falou com insistência quando disse: portanto, meus amados, fugi da idolatria, em 1 Coríntios 10, 14. O Senhor deve ter senhorio absoluto em nossas vidas. Não devemos ser idólatras de maneira nenhuma. Irmã Eloá. Eu vou deixar aqui como conclusão um versículo que se encontra em Romanos 12, 1 e 2. Paulo falando para a igreja de Romanos, né? Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós venhamos nos colocar diante de Deus e colocar Ele no centro de tudo, do nosso pensamento, que Ele seja nosso primeiro pensamento, nossa primeira palavra, nossa primeira ação, que em tudo nós possamos consultar a Deus. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso fazer aquilo? Porque às vezes não é errado, mas de repente se você fizer, vai ser errado para você. Não quer dizer que o que é certo para mim é certo para todo mundo, ou que o que é errado para mim é errado para todo mundo. Então nós precisamos estar ali, nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. É como a nossa vida, ela deve ser guiada por Deus. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas orações, tudo guiado por Deus. E aí a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastora Cássia.
Em Romanos diz, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, que nós possamos nos esforçar para cumprir o primeiro mandamento. Quando eu consigo cumprir o primeiro, eu consigo os outros. Quando eu consigo entender que eu preciso me relacionar com o meu Senhor, com o meu Salvador, e que Ele fala, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele faz, eu consigo compreender e entender e praticar. Que a compreensão vem acompanhada também da prática. E praticar a adoração só a Ele. Ele não pede sua idolatria, Ele pede a sua devoção e adoração. Pastor Silviano, a conclusão e a oração final para finalizar. A ansiedade é a luz de alerta de que você colocou Deus de lado. Por quê? Porque quando você está ansioso, você esqueceu que Deus pode resolver teu problema. Quem tem Deus como centro de tudo, fala aquela frase assim, ó, maior que está conosco do que o que vem com eles. Quem tem Deus, né, acima de tudo, sabe que Deus é todo poderoso, sabe que não tem problema. Podem vir 32 mil, que 300 vence. Pode vir 1 milhão, que a gente vai vencer. Pode vir o que vier. Quando você tem Deus, você não vai ficar ansioso. Então, se você estiver ficando ansioso, essa sirene tá te... com sons e luz, tá te despertando, ó. Deus está sendo colocado de lado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por mais uma tarde, poder ter tido, Pai, o prazer de falar, de fazer menção da Tua palavra, Senhor. Espero, Pai, que consigamos, Pai, esclarecer na mente das pessoas a importância de colocar o Senhor, Pai, como centro de tudo, de nos colocarmos como Teu dependente o tempo todo, Senhor. Que venhamos jogar a idolatria no lixo, Senhor, num bem fundo do mar, de forma que a gente não consiga achar novamente e deixarmos de florescer em nós, Senhor, a essência do verdadeiro adorador, que é aquele que não importa em que período da vida esteja passando, sabe que o Senhor, Pai, resolve todos os problemas. E se o Senhor não quiser resolver um problema, Pai, e esse problema vier a nos matar, não tem problema nenhum, Senhor, que se nós confiarmos no Senhor, nós vamos para um lugar muito melhor, que é morar contigo. Guarda-nos, Senhor, de toda a idolatria e de todo o mal, para que no grande dia dos nossos julgamentos, Senhor, sejamos achados irrepreensíveis e possamos, Senhor, receber de Ti a coroa da vitória. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira, daqui a pouquinho, depois de amanhã, com mais um tema bem interessante. Vou te convidar a não perder. E não se esqueça de nos seguir lá no nosso canal do YouTube e no Instagram. Nosso debate fica lá gravado, tá? Baixe o nosso app para você continuar ouvindo a nossa programação na sequência. Fica na paz de Cristo e um forte abraço. Você acabou de ouvir Debate Ideal.